a experiência das artes marciais podem contribuir para que nós possamos repensar, conforme foi me proposto, a instrução, a docência e a maestria. Vamos começar falando de luta. O professor Daniel já me posicionou com relação que luta é um confronto. Geralmente corpo a corpo, é um enfrentamento. E onde nós, geralmente, o objetivo, o que é? A supremacia sobre o outro. Eu quero a vitória. E quando nós estamos nesse universo, o forte, ele prevalece sobre o fraco. Mas e quando o fraco quer ganhar? O que ele tem que fazer? Dá para entender isso? Eu sou fraco, eu também quero ganhar. Por que só você que é forte pode ganhar? E esse que é o grande desafio hoje. Por quê? Porque quando se está se falando tanto da necessidade de criatividade, a necessidade de nós estarmos, desenvolvendo um nível de inteligência para que nós possamos lidar com os processos de transformação intensa que vivemos hoje, nós estamos presos a um monte de paradigmas. Por quê? Porque já nos foi dado um parâmetro de vitória, onde a vitória pode ter o quê? Várias facetas. E esse que é o grande desafio. Será que quando eu estou lutando com o outro, nós dois queremos a mesma coisa? Isso é muito importante. Acho que nós tivemos domingo um grande exemplo disso. Eu achei, quer dizer, quem não entende o futebol, está olhando lá e está vendo o time que perdeu comemorando. E o time que ganhou estava triste. Por quê? Porque o que eles queriam eram coisas diferentes. Não bastava só ganhar um jogo. Santo André tinha que ganhar por 2-0, 2 gols de diferença. E o Santos mostrou, todo mundo enalteceu a atitude do Paulo Henrique Ganso. Permita aqui fazer uma observação, que eu sou um grande amante do futebol. Foi assim que eu machuquei meu dedo jogando futebol, esporte violento. Mas é interessante observar que como que foi enaltecida a postura dele de se rebelar contra o técnico, quando ele não quis sair. Reparou? Não sei se todo mundo viu a entrevista que o Dorival Júnior deu. Não, realmente eu repensei e vi que ele estava bem lá, deixa ele lá. Não, se você vê pela televisão, ele fez assim, eu vou ficar, ele falou. E todo mundo reparou nisso. E o que eu quero dizer com isso? Que esse menino, que tem 21 anos de idade, que é um virtuoso do futebol, demonstrou que sabe enrolar, que sabe fazer catimba. Por quê? Porque mostrar futebol naquele momento, com 2 a menos, é catimbar, é fazer o que ele fez, usar a habilidade dele, não para tentar fazer gol, usar a habilidade dele para segurar a bola, usar a habilidade dele num outro propósito. Ele entendeu a essência da vitória. E olha que eu não sou santista, hein? Eu sou palmeirense. Tem que falar baixo, Hoje em dia, se falar ser palmeirense, tem que falar baixo. O que você falou? Isso aí, Vamos desclassificar e aí vai ser diferente, Hoje para eu ter que ficar quieto aí. Bom, luta. E quando o fraco começou a perceber que havia várias formas de vitória, e percebeu também que se ele se preparasse melhor, ele poderia ter uma chance de vitória maior, é que começa a nascer aquilo que hoje nós chamamos de arte marcial. Por quê? Porque o fraco saiu das amarras da supremacia física. A arte marcial, ela começa a nascer quando isso acontece. Os historiólogos, eles têm um momento que eles posicionam a história da humanidade, e a China tem uma contribuição muito grande nisso. Todo mundo, quem não viu aquele livro Arte da Guerra, mas o que é interessante no livro da Arte da Guerra, que esse livro enaltece
algo que foi uma contribuição única da cultura chinesa para a humanidade, que é a feminilização da guerra. Você gostou dessa, tá? Feminilização da guerra. O que quer dizer isso? Você quer ganhar uma guerra? Você é mais fraco? Lute como mulher, não como homem. E o que é curioso para mim, que eu vejo quantas mulheres lutando como homem, querendo ser mais forte do que o outro. Você não tem que ser mais forte. O poder formal aparente não necessariamente é o poder real. Quer um exemplo disso? Em casa. Quem que manda na sua casa? Sua mãe ou seu pai? É muito simples ver isso, né? Você é casado? Você é casado? Quem é casado aqui? O professor Ruth, você é casado há quanto tempo, professor Ruth? 51 anos. Quem manda na sua casa? Dona Isaura ou o senhor? Está vendo? A experiência está falando aqui. Ele já desistiu, porque é homem sábio, não vai ficar resistindo. Mas quem que é o chefe da família? É o marido. Quem é que dá a última palavra? É o marido. Você sabe qual que é a última palavra, não é isso, né? E aí vai, né? Dizem que o homem é a cabeça da família e a mulher é o pescoço, né? Controla a cabeça para onde quer, não é isso? Eu sempre digo isso, tá? Por quê? Porque aí você observa o que acontece. Isso acontece em experiência própria. Eu dou bronca no meu filho, eu dou castigo para o meu filho. A minha mulher chega lá antes de dormir e fala: meu bem, você não quer pensar melhor? Você não sei o que você fez, e não sei o que, tal, né? Aí eu falo: realmente eu vou pensar. Aí eu chego no dia seguinte, chega o meu filho, chega aqui, o meu filho chama Lucas, senta aqui, ó. Pensei melhor e eu vou te dar uma chance. Entendeu? Uma próxima vez, cuidado, hein? No fundo, o que minha mulher fez? Para o Lucas, ou para mim, ou para a família, ou para os anais da história, esse poder invisível, feminino, ele não aparece. Por quê? Porque não é ele que vai assinar o documento, mas é alguém que convenceu o outro a assinar o documento. Isso é o poder invisível. Isso é a essência das artes marciais, quando nós falamos de utilizar a força do outro, e que tem sido esquecido. Isso não é coisa nova. Eu estou falando de 4.500 anos, período dos estados combatentes de pré-unificação da China. Há um pouco de tradição nisso, 4.500 anos. E nós temos esquecido isso, valorizando o mais forte. Nós temos vivido isso hoje no cenário internacional. Hoje existe um exército que é mais forte do que qualquer outro exército junto, que é o exército americano. E por causa disso, o que aconteceu? Criou-se aquilo que se chama de guerra assimétrica ou guerra de terceira geração. O que é isso? É o que os americanos chamam de terrorismo. É um soldado que não tem uniforme, não tem país, não tem território e não tem nacionalidade. Como é que você pega um soldado desse? Quem que criou esse soldado? Quem que criou o terrorista? Foi o americano, por ser muito forte. Então pensem muito bem como que surge a arte marcial. A arte marcial surge para complementar o ensino formal, para complementar algo que muitas vezes a própria lei não alcança. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque se você não tiver sabedoria, você vai ficar fazendo justiça com as próprias mãos, e aí há um perigo. Mas quantas e quantas vezes você não tem nenhuma lei que regulamenta ou que há o andamento dentro de uma família, por exemplo? Como que quantas vezes você tem que saber, como pai, se você vai dar valor para o seu filho, ou para a sua filha, ou para o caçulinha, ou para o mais velho? Nós estávamos falando da questão da pessoa que tem problema, né, de coluna, tem outros vários problemas, e damos um tratamento igual. O que é mais desigual do que dar tratamento igual para pessoas desiguais? Então o grande desafio é isso, quando nós generalizamos, criamos uma lei, e aí eu concordo muito com o professor Daniel, quando ele coloca o quê? Olha, não vai resolver nós colocarmos um programa de artes marciais, por exemplo. Por quê? Porque ele não vai atender, pode ser judô, pode ser capoeira, pode ser qualquer outro. Porque nós temos que ter uma adequação, uma apropriação para aquele segmento.
Então, muitas vezes vale pequenas células, vale muito mais realizarmos pequenos trabalhos, trabalhos que muitas vezes não vão ter grande repercussão na mídia, etc., mas nós estamos contribuindo efetivamente com a sociedade. Eu acho que nós estamos muito aqui para isso. Muitas vezes as pessoas falam, a arte marcial não tem o devido reconhecimento da sociedade. E eu falo para vocês, e daí? É isso que vai mudar nossa motivação de contribuir? Só pelo fato de nós não termos o reconhecimento? Estamos aqui para isso? Se nós tivéssemos apoio, é melhor. Sobrevivemos e vivemos sem esse apoio. Nós não precisamos, se você quer um reconhecimento maior do que o seu próprio aluno, que depois quando cresce, vem te cumprimentar ou vem te trazer um convite de formatura, porque esse menino, que era um menino de rua, hoje é um universitário, um profissional que está apto a contribuir com a sociedade. Então eu quero saber também quais são os níveis de contribuições que nós queremos. Porque esse é o caminho das artes marciais. Quando isso acontece, não basta apenas eu pensar na vitória por meios próprios. Eu tenho que reconhecer que eu sou fraco. Nós, das artes marciais, temos que reconhecer, nós somos fracos. Nós nunca seremos igual ao futebol, nós nunca seremos igual ao voleibol, ainda bem. Nós temos diversidade, nós temos uma série de coisas. Vamos regulamentar as artes marciais. Podemos até, só que nós temos que tomar muito cuidado, para não cairmos na mera instrução quando realizamos isso. Então, quando nós estamos falando nesse sentido das artes marciais, nós temos que verificar o quê? Que quem vai trazer a vitória para nós vai ser quem? O outro. Porque nós vamos enxergar o outro não mais num caminho como inimigo. Ele não é o nosso inimigo. Ele simplesmente está do outro lado. Ele tem os mesmos motivos, ele também tem mulher e filho, ele também tem família, ele também ama. Ele é um ser humano como você, que simplesmente é um adversário. O que quer dizer adversário? Estou do outro lado. É um oponente, estou do outro lado. Que não necessariamente me gera o confronto, o enfrentamento. Por quê? Porque isso pode me gerar o encontro. Essas palavras têm quase que a mesma origem etimológica. Quando eu falo de confronto, estou falando o quê? Duas pessoas frente a frente. Enfrentamento, duas pessoas frente a frente. Encontro, duas pessoas que estão contra, que vão se direcionando na mesma direção. O encontro gera a união. Nós estamos aqui no encontro. E quando nós repensamos isso, nós vamos observar que o mais importante quando nós estamos diante de um adversário é entendê-lo. Não impor a minha força, não convencê-lo que eu estou certo. Eu preciso saber quais são os motivos desse adversário estar lutando pela causa dele. E você vai observar, até surpreender, porque você vai observar que ele tem tanto valor quanto você. E o que acontece? E quem que deve vencer essa luta onde adversários identificam um ao outro? Aquele que tiver mais consciência, aquele que conseguir enxergar melhor o cenário que está sendo enfrentado. Esse deve ganhar. Então a vitória não é uma questão de querer. A vitória sairá daquele que naquele momento tem mais consciência de si mesmo e do outro. E aí vem aquele aforismo que todo mundo conhece, que se você conhece o outro e você mesmo, você tem 100% de vitória, de 100 vitórias, você tem 100% de 100 lutas, você tem 100% de vitória, etc, etc. Mas isso está muito longe de ser algo teórico ou idealizado. Isso é o que se tem feito hoje em muitas políticas. Por quê? Porque senão não há sustentabilidade.